Vamos orar então. Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, por esse trabalho, por esse curso, e nós queremos a tua direção. Pai, nós queremos que seja falado o que é preciso, o que a sua igreja precisa ouvir, o que nós precisamos aprender de ti, Senhor. Grava nos nossos corações as palavras que precisamos aprender de ti. Ajuda-nos a colocá-las em prática, Senhor, para que nós possamos resistir ao mal, para que nós possamos, Senhor, aprender a evitar ou muitas vezes também, Senhor, a nos desviar das armadilhas que o inimigo tem traçado ao nosso redor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Fala conosco essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, nós estamos então num curso falando sobre posicionamento espiritual. O objetivo do curso é mesmo falar sobre guerra espiritual, no sentido em que como nós podemos nos posicionar de forma a não permitir que o inimigo utilize o nosso livre-arbítrio contra nós mesmos. Por que eu estou a dizer isso? Porque essa é a forma como o inimigo trabalha. O modus operandi dele é nos dar incentivos ou colocar diante de nós situações em que, quer dizer, vamos simplificar, o inimigo não pode te obrigar a pecar. Essa é a verdade. Mas ele pode te influenciar ao pecado, utilizando o que já há dentro de você, no sentido da pecaminosidade que já existe dentro de nós falamos isso na aula passada, né? Quando o homem caiu, ele adquiriu uma natureza pecaminosa. E é uma natureza que tem dentro de nós e que precisa ser controlada. A palavra mesmo é essa, controlada. Porque essa natureza pecaminosa é que o diabo, através de incentivos que ele faz, ou através mesmo de circunstâncias que ele, às vezes, mobiliza ao nosso redor, entendeu? Ele vai tentar fazer com que nós, por livre-arbítrio e por decisão nossa, que nós possamos sair, então, do centro da vontade de Deus. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando nós tomamos uma decisão fora da vontade de Deus. Todas as vezes que nós tomamos uma decisão fora da vontade de Deus e nos sentimos pressionados a mudar a nossa vida de alguma forma, foi justamente porque era esse o intento do inimigo. Percebe? Que nós não buscássemos a Deus antes de tomar uma decisão, entendeu? Ou que nós, de alguma forma, abraçássemos situações ou nos apegássemos a situações que eventualmente nos levassem ao pecado. Bom, na aula passada nós falamos sobre os personagens dessa guerra espiritual. Nós aprendemos, eu expliquei o que é a questão de potestades e principados. Nós falamos como é que começou essa guerra espiritual. Se você tem alguma dúvida, assista o áudio se você não assistiu. Nós falamos sobre as formas de ação do inimigo, que elas se repetem, né? O inimigo deturpa conceitos, ele alimenta ambições, ele divide para conquistar. Né? Ele ataca o elo mais fraco, aquela pessoa que às vezes está se sentindo mais fraca no rebanho, é quem ele vai atacar. Ele cria distrações e ele tenta desestabilizar o homem através do emocional, certo? E nós falamos também sobre o objetivo do inimigo. Hoje eu quero começar lendo um texto da Bíblia em Neemias 4,16. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Neemias 4,16 fala como é que era a guerra espiritual nessa época de reconstrução do templo, né? Todos aqui que já estudaram Neemias sabem que foi um período em que houve a reconstrução do templo. Ai, é o máximo quando a gente... Pronto, achei. Neemias 4,16. Vamos ler aqui. O texto sagrado diz assim: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a arma.
Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta tocava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrerei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Esse é um texto que fala de uma luta real, né? Uma luta física, né? Quer dizer, para conseguir reconstruir o templo, esse povo teve que lutar e teve que se defender, principalmente se defender, né? E no verso 20 ele fala assim: o nosso Deus pelejará por nós. Às vezes eu me questionava por que Deus deixou tanta informação sobre as lutas que acontecia com relação ao povo de Deus, as guerras mesmo e as batalhas no Antigo Testamento. Eu ficava pensando assim: Senhor, mas Jesus não pregou paz, né? Aí um dia Deus falou comigo: procura no Novo Testamento e veja se Jesus realmente pregou paz. Porque em Mateus ele fala assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Por que isso? Porque, na verdade, Deus sabe, Jesus já sabia que todas as vezes que a gente se levanta para buscar mais a Deus, o que acontece é que o inimigo começa a se levantar contra nós. Nós sabemos que ele está derrotado. Mas nós temos então que aprender as estratégias de defesa que estão largamente explicadas na palavra. Nós precisamos entender isso, porque senão vamos estar sempre nos sentindo acuados. E o servo de Deus, o filho do Senhor, não pode se sentir acuado. Nós não fomos chamados por Deus para serem filhos, quer dizer, nós somos servos, nós somos filhos por adoção. Entendeu? E a palavra de Deus diz que nós temos apenas que resistir ao diabo, que ele vai fugir de nós. Então, mas para isso nós precisamos de conhecimento, nós precisamos mesmo ler a palavra e discernir dentro da palavra quais são as nossas estratégias de defesa. E como é que nós vamos orar, como é que nós vamos interceder, como é que nós vamos batalhar na oração, porque é uma batalha real. Não é algo, quer dizer, é algo que nós não vemos, é algo que nós não tocamos, né? Nessa realidade material nossa, parece que é irreal. Mas isso não é verdade, é algo real. Mas então, nós vamos falar agora, e eu tinha falado na aula passada, que nós vamos falar sobre a soberania de Deus. Por quê? Porque é necessário que nós nos posicionemos de maneira correta diante da soberania de Deus. Mas antes de falar da soberania, eu quero falar de uma outra coisa. Quem já me ouviu, já me viu falando isso, acho que na igreja eu já preguei sobre isso uma vez. Nós, na verdade, temos 3 inimigos. Nós temos, desses 3 inimigos, nós temos o diabo, o mundo e a carnalidade, ou pecaminosidade que existe dentro de nós, certo? O diabo e os demônios, eles têm uma função mesmo de manipulação pessoal. Eles criam circunstâncias através da autossugestão. Eles exercem influência nas pessoas por meio do que eles sabem que existe no homem, nessa pecaminosidade que há dentro do homem. O objetivo dos demônios é nos atrair ao pecado, porque eles sabem que o pecado nos separa de Deus. O mundo é um segundo inimigo. Por quê?
Porque, na verdade, é utilizado como uma arma do diabo. Quando a gente diz o mundo, a gente quer dizer tudo aquilo que nós falamos na primeira aula, que são satanistas, falsos cristãos, toda a organização mundial que é governada pelo mal. Esse mundo é que fala para os nossos jovens que homossexualidade pode ser normal, enquanto que a palavra de Deus diz que é abominação. Esse mundo é que vai fazer e que vai tentar elevar gradualmente tudo aquilo de ruim que há dentro de nós. Esse mundo é o que fala que o que é bonito é para se mostrar, é o que incentiva as jovens a vestir roupas indecentes, é o que incentiva as pessoas a serem mais egoístas, é o que incentiva as pessoas a buscarem riqueza de uma maneira, sabe, fora do normal, a buscar poder, a buscar fama, né? E esse mundo vai influenciar as nossas mentes dessa forma. Então, ele é um dos nossos inimigos. Ele tem que ser combatido, pelo menos nas nossas mentes. Ou seja, aquilo que entra tem que ser filtrado, tem que passar por um filtro. E o terceiro inimigo é o ego, que é a nossa pecaminosidade, é o pecado que tá dentro de nós. Então, esses três inimigos, na verdade, eles se unem contra nós, certo? E nós temos que aprender a resistir ao diabo, mas nós temos que aprender também, com relação ao mundo, a transformar as nossas mentes. Lembra de Romanos 12:2? Romanos 12:2 diz isso. Fala assim, renovai-vos pela transformação da vossa mente. O que Romanos está falando aqui? Ele está falando assim, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Literalmente, o que Paulo está falando na carta aos Romanos aqui é justamente o que nós temos que fazer com a mensagem que vem do mundo. Nós temos que filtrar. Nós temos mesmo que transformar as nossas mentes baseado no quê? Baseado na palavra. É esse mundo que joga para nós conceitos deturpados de justiça. A gente já falou isso, já falei isso em alguns cultos, mas vamos falar um pouco mais para frente. Então, é um inimigo também. Mas desses inimigos, nós falamos, na aula passada também falamos bastante sobre o inimigo em si, mas hoje eu quero falar um pouco mais sobre essa soberania de Deus. Gente, a soberania de Deus, ela é completa, né? O que a gente pode falar sobre essa soberania? Deus é criador, ele é soberano, ele é onipotente, quer dizer que ele é todo poderoso, ele é onisciente, né? Ele sabe todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele é santo. Mas vamos analisar essa palavra soberano? A palavra soberano significa aquele que ocupa o primeiro lugar, absoluto, supremo, dominador, altivo, muito poderoso. Essa é a definição do nosso Deus. O nosso Deus criou todas as coisas, criou o céu e a terra e tudo que nelas há, criou o universo, criou a todos nós. Hoje mesmo eu estava a conversar com uma pessoa, estava a falar, eu recebi uma mensagem de uma menina que falava assim, olha, se Deus é amor, por que ele não pode amar o homem independente dos seus pecados? A resposta é simples, é porque Deus também é justiça. Então a justiça foi criada por Deus. E aquilo que eu acho justo, ou aquilo que o mundo acha justo, não importa. Justiça, na verdade, é aquilo que Deus disser que é justiça, porque foi Ele quem criou todas as coisas. E Ele estabeleceu a sua justiça, definindo o que para Ele é repugnante e o que para Ele é aceitável. Isso é soberania, é deixar Deus ser Deus. Ele sabe do que Ele gosta e Ele sabe do que Ele não gosta. E para nós que somos servos, nós temos que entender que não importa o que eu penso, importa o que Deus pensa. E justiça é tudo aquilo que Deus falar que é. Então, nós vemos uma relação hoje deturpada em relação
as nossas vidas enquanto filhos de Deus, no sentido em que, como nós temos uma visão de pai deturpada, nós acabamos tendo uma visão de Deus deturpada. Por quê? Porque nós estamos acostumados com essa visão de pai, que o filho chega para a mãe ou para o pai e fala assim, olha, se você não me der, eu não vou te amar mais. Já viu? Quando isso acontece, a gente faz isso com Deus muitas vezes. Olha, Senhor, eu quero tanto, eu quero isso tanto, que se o Senhor não der, eu não vai ter jeito mais de servir. Infelizmente, tem pessoas que abandonam a Deus justamente por não obterem aquilo que foram buscar. E aí eu lembro daquele louvor abençoado que fala assim, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Não é? É assim que nós devemos visualizar o nosso Deus. Então eu coloquei na apostila, eu não vou ler tudo, mas eu coloquei na apostila diversas passagens bíblicas que nos reposicionam a essa visão de soberania de Deus. No sentido em que no meu relacionamento de filha de Deus, eu tenho que falar com Deus sabendo que Ele é soberano. Ou seja, nós não podemos confundir intimidade, entendeu? Com deidade, porque o Senhor Jesus, Ele nos convida a ter intimidade. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele, mas a minha intimidade com Deus não pode diminuir a deidade dele sobre a minha vida. Não pode limitar o poder e a soberania dele sobre mim. Isso é real. Infelizmente, por causa de problemas de conceito, algumas pessoas estão confundindo isso. E o mundo, ele tende a fazer o seguinte, mesmo dentro do nosso universo cristão, que está inserido dentro desse mundo que nós vivemos, o que o mundo faz? O mundo tende a elevar o homem ao estado de deidade e humanizar Deus. Então, colocar a Deus de uma forma assim, olha, Deus vai chorar muito se você não falar com Ele. Gente, não existe isso. Não existe isso. Olha, se a gente aceitar Deus, Deus vai ficar feliz. Se a gente conviver com Ele, Ele vai ficar feliz. Mas se a gente não aceitar, Ele não vai chorar, Ele não vai morrer. Ele continua sendo Deus. Sabe? Então, a questão é, Deus é humilde? Não. Jesus, quando veio à Terra, se fez humilde para nos dar o nosso exemplo de como nós deveríamos agir. Mas Deus não é humilde. Ele é soberano. Percebe? Esse problema de conceito, ele pode afetar a nossa forma de relacionar com Ele. Então, Deus é Deus. Se você entregou sua vida a Jesus, deve ser submisso a Ele, certo? Muitos de nós somos tentados a aceitar a Deus como Salvador, mas não aceitamos como Senhor. Então, assim, eu aceito os benefícios do que Deus fez por mim, mas não aceito que Deus comande a minha vida. Porque se Ele me mandar ir para um determinado... não quero, Senhor. Não quero. Não posso, né? Então, hoje a igreja tem essa visão deturpada. A soberania que não é soberana, que está cativa dentro de limites estabelecidos pelo homem, não é soberania. Certo? Um servo não pode usar dos atributos de Deus ou dos seus princípios para tentar chegar aos próprios objetivos. Entendeu? Então, isso é importante nós esclarecermos na nossa mente. Né? Eu coloquei na apostila também, porque a justiça de Deus, ela é soberana, ela não nega a si mesma. Ela não muda, ela não vai fazer concessões por minha causa. Os princípios de Deus não mudam, né? Quer dizer, por que Deus permite que coisas ruins aconteçam? Às vezes Ele permite que coisas ruins aconteçam, porque para Deus o mais importante é o percurso, é o nosso crescimento espiritual, é o nosso desprendimento do mundo, porque o objetivo dele é nos levar para o céu. Então, nem sempre vamos viver
aliás, na maioria das vezes, e como nós estamos em batalha, como nós estamos nadando contra a maré, porque o mundo vai num caminho, entendeu? E nós vamos num outro caminho. Nós vamos num caminho inverso ao do mundo. Muitas vezes Deus então permite que coisas ruins aconteçam, tá? Deus é um modelo de pai que ele quer a nossa salvação acima de tudo. Mesmo que nós tenhamos que sofrer aqui para que nós possamos realmente ser salvos, tá? Agora, para que a gente possa ter uma ideia sobre guerra espiritual, nós falamos na aula passada o que causou, como é que foi o início. Então, nós falamos como é que era, né, o Lúcifer no céu e depois como o anjo caído na terra. Mas se nós formos prestar, se você for ler Gênesis, começar a leitura novamente de Gênesis amanhã, você vai ver a maneira como o inimigo foi agindo na humanidade. Entendeu? Por quê? Olha só. Primeiro Deus forma Adão, depois Deus forma Eva, certo? E o inimigo então entra no jardim e consegue corromper os dois. Depois que o inimigo corrompe Adão e Eva, e eles são então expulsos por Deus do jardim, eles foram expulsos, mas Deus teve o cuidado de fazer roupas de peles para eles. Eu achei isso muito bonito. Procura lá em Gênesis, você vai verificar que a primeira coisa que eles usaram foram folha de figueira, mas que a primeira roupa que Adão e Eva usou, feita de couro, de pele de animal, foi Deus que fez. Tá lá em Gênesis. Depois você olha, não vou te dar referência não, depois você lê. Mas aí o que acontece? Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E o que aconteceu? O inimigo usou então a estratégia dele dividir para conquistar. A Bíblia fala que Deus inclusive conversa com Caim sobre a pecaminosidade dentro do coração de Caim. Isso eu acho a coisa mais linda do mundo. Deus falar para Caim assim, Caim, olha, você te cumpre controlar isso que você está sentindo. Vamos ver isso na palavra? Primeiro eu quero ler a anotação que eu fiz aqui. Eu pus aqui, ó. O inimigo conseguiu agir no coração de Caim de forma que ele foi reprovado por Deus antes de entregar a sua oferta. E depois ele, instigado pelo mal, resolveu, se voltou contra seu irmão, porque julgou que foi rejeitado. Mas a oferta de Caim, ela só foi rejeitada depois que Deus rejeitou o próprio Caim. Isso é importante perceber lá em Gênesis. A palavra de Deus fala que Deus rejeita primeiro a Caim, depois a sua oferta. Tá lá vamos lá. Gênesis 4, verso 4. Diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Olha só que ele diz que primeiro Deus já tinha rejeitado o que Caim tinha no coração. Percebe? Antes de rejeitar a oferta de Caim. O verso 6 diz assim: Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quer dizer, nós temos aqui no capítulo 4 de Gênesis uma explanação que nos mostra na nossa realidade de hoje o que acontece, inclusive, conosco. Essa pecaminosidade que está dentro de nós precisamos dominá-la. E para nós dominarmos essa pecaminosidade, nós precisamos do quê? De santificação, nós precisamos buscar mais a Deus. Porque é na força dele, não é na nossa força. Se nós acharmos que com a força do nosso braço nós conseguimos nos justificar, essa justificação não seria pela fé, seria pelas obras. E não foi assim que Deus planeou. A justificação é pela graça de Deus. E a vitória sobre a pecaminosidade do homem vem pelo poder de Deus derramado sobre nós através do Espírito Santo.
É assim que nós vencemos o pecado. Então, mas voltando aqui a linha, eu queria que vocês traçassem na mente de vocês uma linha de raciocínio do que estava a acontecer ali. Então, nós tivemos o primeiro casal que o inimigo conseguiu corromper. Esse casal teve 2 filhos que o inimigo conseguiu corromper um para matar o outro. Vocês percebem como o inimigo persegue a humanidade? Era assim naquela época e continua sendo assim hoje. O modus operandi dele é o mesmo. A maneira de agir dele é a mesma, certo? O que acontece depois? Se vocês forem avaliar a palavra, vocês vão ver o seguinte, que Adão e Eva, então, teve mais um filho, certo? Que foi Sete. Depois que Adão e Eva teve esse filho, então... Depois que Adão e Eva teve esse filho, foi isso, tá certo. Eu sempre confundo o Sete com o Sem. O filho de Adão com o filho de Noé. Então, depois que Adão e Eva teve Sete, foi através de Sete que Deus iria ali preparar um povo. Começa em Sete essa genealogia, quer dizer, vem Sete é filho de Adão. Gente, hoje, eu tô nervosa, viu? Vocês me desculpam. É nervosismo mesmo. Vamos lá. Descendentes de Adão. Sete, tá certo. Eu tô fazendo confusão. Então vem Sete. Depois de Sete, então, Deus então começa a fazer uma linhagem. Só que Caim, ele havia sido expulso daquele povo. Lembra que naquela época o povo vivia muitos anos, vivia 800, 900 anos. Então, depois de um tempo, com certeza Caim tomou uma mulher da sua própria descendência e começou a ter descendência, certo? Então você tem 2 linhas aqui. Você tem uma linha que está a ser abençoada por Deus, que é a linha de Sete, e você tem uma linha de Caim, entendeu? Que foi expulsa daquela região, mas Caim não foi morto. Caim tem uma descendência que nós vemos ali em Gênesis também. Lá em Gênesis, se não me engano, no capítulo 6 de Gênesis, vai falar sobre os filhos de Deus com as filhas dos homens, que é justamente quando essas descendências se unem novamente, certo? Que as descendências de Sete começa a tomar mulheres e a descendência de Caim começa a tomar mulheres da descendência de Sete e mistura tudo num povo só de novo. E aí o que acontece? O pecado multiplica. E com essa multiplicação do pecado, Deus então se arrepende de ter criado o homem e resolve trazer o dilúvio e escolhe Noé e a sua família para entrar na arca. Vocês percebem como o inimigo trabalhou nessa época para destruir toda a humanidade, certo? E aí então Deus traz uma outra linha e fala assim, eu preciso de uma linha purificada, porque é dessa linha, entendeu? Onde vai haver pureza, onde eu vou ter compromisso com eles, é que vai sair Jesus. Então, depois de Noé, vem toda uma outra linha de descendentes, certo? Vem Sem, né? Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então, vem Sem, que é descendente de Noé. E existe uma linha sucessória até Abraão, que foi chamado por Deus, então, para que dele saísse uma grande nação, certo? E aí depois nós vemos que quando Deus faz de Abraão uma grande nação, nós vemos que as outras nações que são dominadas pelo inimigo começam a atacar Israel, que foi a nação, peço desculpa, a nação escolhida para o nascimento do Messias, certo? Então já havia ali uma perseguição. O inimigo já tentava perseguir tudo que Deus santificava. Todas as vezes que o povo santificava a Deus, o inimigo tentava perseguir, certo? Então, mas aí com a vinda de Jesus, com a vinda do Messias, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque com o sacrifício de Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas, no sentido em que a salvação está aberta para qualquer pessoa que crer em Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Certo? Então, a salvação então agora está aberta para o mundo todo. Mas acontece uma coisa.
A gente acha assim, que então, olha, eu vou aceitar Jesus, meu nome então foi escrito no livro da vida, aceitei ele como Senhor e Salvador. Ok, vou viver minha vida como estava antes? Não, não posso. Se eu coloquei Jesus como Senhor da minha vida, eu tenho que permanecer como na posição de serva. Eu sou filha do amor de Deus. Sou filha pela adoção que o Senhor me resgatou. Mas a minha postura nessa terra, uma vez que eu ainda tenho pecaminosidade dentro de mim, tem que ser uma postura de combater essa pecaminosidade e de buscar servir a Cristo da melhor maneira possível. Tem que ser uma posição de servo. Ok? Mas eu quero falar agora sobre alguns exemplos bíblicos de batalhas espirituais que nós temos ali no Antigo Testamento. Por exemplo, na prática, o que é essa batalha espiritual na prática? Guerra espiritual, a gente já falou que é uma guerra que veio, então, lá desde o Éden, certo? Quando Adão foi criado, o inimigo já começa a tentar derrubar Adão. Então, essa guerra entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, para nós, ela começa no Éden, na criação do homem, na criação da humanidade da qual nós fazemos parte. Mas, batalhas espirituais, nós ganhamos muitas e perdemos algumas. E muitas vezes nós perdemos batalhas espirituais por falta de posicionamento ou por posicionamento errado. Então, esse mesmo é o objetivo do curso. Mas vamos falar um pouco sobre batalhas espirituais. Eu quero ler alguns versos sobre como a palavra nos mostra Daniel guerreando na oração e na consagração. Por que orar e consagrar é tão importante para nós? Porque eu quero que Deus atenda aquilo que eu estou pedindo? Não. Oração e consagração é guerrear no espiritual. Muitas vezes, quando nós nos colocamos em oração e nos colocamos em consagração, nós não estamos a ver, mas no mundo espiritual está a ocorrer uma grande batalha entre as potestades malignas e entre os anjos, os arcanjos e os querubins. Nós não adoramos anjos, não adoramos arcanjos, não nos relacionamos com eles porque não precisamos disso. Nós temos um único mediador, que é Cristo. Mas aqui nós vamos falar de anjo, porque é importante nós entendermos esse lado. Vamos lá. Olha, Daniel 10, verso 2 e 3 diz assim: Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Aqui nós temos Daniel falando sobre 3 semanas de jejum e oração e consagração que ele viveu. Lá no verso 12, lá na frente, nós vamos ver o texto bíblico diz assim: Então me disse, o anjo se apresenta a Daniel, né? Eu não coloquei aqui os versos, depois você lê na sua Bíblia, onde Daniel fala como é que era o anjo, né? Como é que ele se parecia, mas esse anjo se apresenta a Daniel, e no verso 12 diz assim: Então me disse, quem disse? O anjo, tá? Para Daniel. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. A resposta que Daniel precisava, o anjo trouxe, mas ele atrasou, vamos dizer assim, por 21 dias por causa dessa guerra espiritual. E se você for pensar esses 21 dias, Daniel continuou firme no jejum e na oração, certo? Porque uma semana tem 7 dias, né? 3 semanas dá exatos 21 dias. Então foram 21 dias de jejum e oração de Daniel para que Daniel conseguisse receber essa resposta. O que acontecia na prática? Enquanto Daniel estava a jejuar e orar aqui na terra, o anjo estava a lutar lá no céu. Percebem isso? Por isso é que Jesus falava tanto sobre nós não desanimarmos na oração. Porque às vezes eu me perguntava assim, Senhor, mas se o Senhor sabe todas as coisas, e se eu já coloquei 1, 2 vezes diante de ti essa situação, por quê?
que eu tenho que orar 20, 30, 40 vezes por algum objetivo. É por isso aqui. Nós não oramos, né? Nesse sentido, nós não estamos a orar com o objetivo de convencer a Deus a nos dar uma vitória. Não. É que a nossa oração é que faz com que as batalhas espirituais aconteçam de maneira a que nós possamos receber a resposta. Isso faz parte da nossa vida, mesmo que nós não entendamos ou que nós não saibamos a respeito. Então, perseverar na oração é importante. Por que Jesus orava tanto? Por que Jesus despedia a multidão embaixo e ia para o monte orar? Muitas vezes ele ia sozinho, outras vezes ele chamava outros. Ele estava a guerrear, porque ele estava em carne, assim como nós estamos. Ele estava a guerrear. Vamos lá para um outro exemplo bíblico de batalha espiritual. Moisés. Eu quero ler agora Êxodo 17, verso 9 até o verso 13. Olha como é a batalha da intercessão, a batalha da oração. O texto sagrado diz assim: com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Ameleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Ameleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Porém, quando ele abaixava a mão, prevalecia Ameleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Ameleque e a seu povo a fio de espada. Josué foi a guerrear, fisicamente. E Moisés foi a orar e a interceder pela batalha. Mas eles perceberam que enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, Israel prevalecia. Quando Moisés cansava e descia os braços, Ameleque prevalecia. Então, com essa percepção, o que eles fizeram? Arão e Hur colocaram Moisés sentado numa pedra e seguraram o braço dele. E eles continuaram ali a orar e a interceder. E foi por isso que a batalha foi vencida. Mas a batalha não foi vencida fisicamente só ali no campo de batalha. Havia uma batalha no espiritual também. E por isso que a oração é tão importante. Então, como podemos ver, a intercessão é uma arma poderosa no mundo espiritual. Por isso somos ensinados a orar sem cessar. Está em 1 Tessalonicenses 5,17. O Evangelho de Lucas 18 possui duas parábolas em que Jesus ensina sobre oração. A primeira fala de persistir na oração, a segunda fala de orar com submissão a Deus. A terceira batalha que eu quero falar, aliás, eu vou citar duas batalhas agora. Uma foi perdida por falta de vigilância. E as duas, né? As duas foram perdidas por falta de vigilância. Mas uma foi falta de vigilância de um ungido, né? E outra foi alguém que estava sendo usado por Deus, mas que na verdade se perverteu. Primeira história eu vou falar de Balaão. Quem conhece a história de Balaão sabe o que aconteceu. É a história de um rei que estava com muito medo de Israel. E então contrata um adivinho, que é Balaão, para amaldiçoar Israel. Balaão não era um profeta de Israel. Balaão era um adivinho que foi contratado pelo rei para amaldiçoar Israel. Só que ele também não era bobo. Balaão era acostumado a entender, ele entendia o mundo espiritual. Então, o que acontece com Balaão? Balaão, quando ele recebe, ele ganha do rei para poder amaldiçoar, mas ele chega lá e ele não consegue, ele não resiste. Ele fala assim, não vou, e ele abençoa o povo. E isso acontece, se não me engano, por 3 vezes. Quer dizer, chega na hora de amaldiçoar,
O adivinho que foi contratado pelo rei para amaldiçoar Israel, abençoa. Só que aí aconteceu, eu vou ler aqui então, essa história ela está contada em números de 22 a 24, depois quem quiser ler em casa também. Mas eu vou citar alguns versos que não estão em números. Números conta a história toda, mas essa história ela é citada em alguns outros pontos da palavra que nos permitem entender melhor o que aconteceu. Em números você vai ver basicamente essa questão, que ao invés de amaldiçoar, Balaão abençoa. Tem aquela situação em que Balaão vai para amaldiçoar, ele está em cima da jumenta, né? E a jumenta vai falar com ele que tem um anjo lá na frente que vai matar ele. Isso aí você já sabe. Mas eu vou ler aqui, olha só. Josué 24, verso 9 e verso 10 diz assim: Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Lá em Apocalipse 2, 14 e em Números também 31, 16, vai falar o que acontece depois. Porque, por mais que Balaão abençoou o povo de Israel, depois este rei Balaque conseguiu ser vitorioso contra Israel. Por quê? Porque Balaão entregou para o rei qual era o segredo, entendeu? Para vencer Israel. E qual era o segredo para vencer Israel? O rei teria que auxiliar Israel a entrar no pecado. Então, Deus iria rejeitar Israel por causa do pecado. Foi isso que aconteceu. Então, olha só, lá em Apocalipse 2,14 diz assim: Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Lá em Números 31:16 diz assim: Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Então, qual foi o segredo para Balaque depois ser vitorioso em cima de Israel? Balaque trabalhou contra a vigilância. Israel não estava vigilante. Balaque, então, mandou mulheres do seu povo para influenciarem os homens de Israel, os homens de guerra. Eles pecaram, prostituíram, entendeu? Comeram coisas sacrificadas aos ídolos e por causa disso, Deus, então, resiste ao pecado e Israel, então, é vencido por Balaão. E quem entregou o segredo foi Balaão. Vocês estão a entender? Isso ainda acontece hoje, conosco. É desse jeito que acontece. O inimigo cria alguma estratégia ao nosso redor para que nós possamos ou aceitar alguma situação de pecado, entendeu? Ou ele tenta nos puxar, nos dragar com algo que está no nosso íntimo, entendeu? Nosso orgulho, a nossa cobiça. Gente, todos nós temos isso. Se nós formos elencar a lista, a gente não gosta de falar isso, mas é verdade. Se a gente for elencar a lista das pecaminosidades, estão em todo ser humano. A gente pode até fazer de conta que não tem, mas a gente tem. Ser humano tem egoísmo, tem cobiça, tem usura, tem uma série. Se eu fosse elencar, é muita coisa. E nós precisamos vencer e controlar isso que está dentro de nós. E é Deus que nos ajuda a fazer isso. Um outro exemplo foi Sansão. Sansão, todos nós já conhecemos a história, foi um juiz em Israel, ele era nazireu, ele era separado e consagrado para servir a Deus, certo? Ele foi submetido a esse voto, quer dizer, ele não podia beber álcool, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar num corpo morto, seja de animal ou de pessoa, né? Mas a sua força, ela não derivava, embora tivesse esse cabelo que era o símbolo da força, mas a força dele derivava desse voto. E como fazia parte do voto não cortar o cabelo, quer dizer, a força não estava no cabelo. O cabelo era parte do voto.
E ele perde o poder, ele perde a força quando o cabelo é cortado e o voto é quebrado. Percebe? Olha só, eu quero citar apenas um versículo. Juízes 16, 20. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. O que acontece aqui? Acontece que, uma vez que ele fez muita coisa errada, vamos ser sinceros, se a gente for ler a história de Sansão, a gente vai falar assim: Senhor, mas como assim um homem desse que fazia isso, que aprontava e tal? Mas era um ungido de Deus. Depois de acertar as contas com Deus lá no juízo final, mas era ungido de Deus e Deus não volta com a palavra dele. Ou seja, ele continuou tendo força até que o voto foi quebrado. E o voto foi quebrado pelo corte de cabelo, né? A Dalila, então, atazanou a vida desse homem até o homem contar qual era a fraqueza. O diabo faz assim. Só que ele tem milênios de experiência em manipular o ser humano. Então, não pensemos nós que a gente vai conseguir negociar alguma coisa com ele, porque não vai. Mas o problema é que Sansão tomava a sua situação por garantida. Fez tudo o que quis, não se preocupou com as decisões que não agradavam a Deus durante a sua vida, portou-se negligentemente, imprudentemente, foi rude, foi egoísta e por isso, peço desculpa, perdeu o seu poder. Mas Deus é tão misericordioso que ele estava cego, porque furaram os 2 olhos dele, e ele estava sendo humilhado pelos seus inimigos. Quando eles prenderam ele nas muralhas, nas colunas do templo pagão, e ele então ora a Deus, e ele ora a Deus com arrependimento e diz assim: Senhor, me dá só mais uma vez aquela força que eu tinha. E Deus então ouve a oração de Sansão e ele consegue arrebentar aquelas colunas e morre ele com todo aquele povo que estava fazendo aquilo que estava fazendo. Mas assim, o que eu quero dizer é que essas batalhas nós temos que sempre associar o que nós estamos a viver hoje, porque a forma do inimigo agir é a mesma, não muda, certo? Agora deixa me ver aqui, só se falta alguma questão que eu preciso. Ah, tá aqui. Bom, as armas e estratégias de Satanás. Esse vai ser o último ponto que eu vou trabalhar hoje. Depois nós vamos nós já falamos um pouco sobre brecha, mas nós vamos falar depois sobre as estratégias do inimigo, certo? E qual é o centro da vontade de Deus como o lugar mais seguro da terra e as nossas ferramentas que Deus nos ensinou para vencer o mal, certo? Então, as estratégias que Satanás usa nessa guerra. Qual a mão de obra que Satanás usa? Seres humanos. Qualquer ser humano que der espaço para o inimigo, ele vai usar. E ele usa seres humanos contra seres humanos. Ou seja, ele usa pessoas contra nós. O objetivo dele é destruir todos. Então, ele não se importa em usar quem quer que seja contra você. E não vai se importar de usar você contra quem quer que seja. Ele não tem preconceito. Ele pode escolher qualquer pessoa que der espaço para ele, para que essa pessoa se levante contra você. Mas nós devemos nos lembrar de Efésios 6, que diz que a nossa batalha, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades nos lugares celestiais. Por quê que o apóstolo Paulo falou isso para a igreja de Éfeso? Porque nós temos que entender que quando nós estamos com conflito com alguém, nós devemos lutar no espiritual para vencer esta batalha no espiritual e não batalhar com a pessoa. Nada do que eu fale para essa pessoa, nada do que eu bata a boca ou que eu tente justificar vai resolver alguma coisa. Na verdade, é isso que o inimigo quer. Ele quer que você perca a paciência, ele quer que você fique emocionalmente abalado e tome decisões erradas. Porque isso só vai aumentar problema, vai criar mais problema, vai criar ferida. Vai criar ferida em você, vai criar ferida no outro, ou seja, é uma reação em cadeia. Entende?
É como se o inimigo fosse o taco. E ele, sabe o jogo de sinuca, bilhar? Todo mundo já viu aquele jogo? O taco bate na bolinha branca para bater nas outras? É assim que ele faz. Então ele bate numa bolinha para bater na outra bolinha e gerar uma reação em cadeia. Geralmente, toda mágoa, todo rancor, tudo que às vezes o ser humano, quando ele é ferido no seu emocional, tudo que a gente guarda dentro de nós é fruto de batalha espiritual. Que nós podemos vencer antes desse ressentimento criar raiz. E é assim que a Bíblia nos ensina. Tem um verso da palavra de Deus que eu demorei a entender, mas que fala assim: não se põe o sol sobre a vossa ira. O perdão, ele tem que ser rápido. Porque no que diz respeito a nós seres humanos, quanto mais você ressentir e você tentar ficar ruminando o ressentimento, mais difícil é de vencer. Vamos lá então. Ó, a maior arma do inimigo são as pessoas. O que o inimigo usa? Usa a pecaminosidade que há dentro de cada um de nós, certo? Então nós somos usados uns contra os outros e também somos usados contra nós mesmos. O inimigo corrompe as nossas mentes e nos incita a tomar decisões que vão nos levar às piores consequências. Por isso precisamos vigiar. É muito importante eu falar isso. Todos nós já ouvimos a voz do inimigo audivelmente, mas que entra nos nossos ouvidos e parece que é um pensamento. Quem aqui nunca escutou algo que parecia, na sua mente é como um pensamento: nossa, ninguém me ama. Eu não valho nada. Isso é o inimigo tentando te destruir. Não é o seu pensamento. A gente acha que sou eu que estou pensando. Não, é o inimigo que está falando. Ele diz assim: ó, fulano tá te enganando. Ele fala. Todas as pessoas que já tiveram pensamentos suicidas não são pensamentos. São frases feitas, colocadas na nossa mente pelo inimigo. Simples assim. Todo mundo que já pensou assim: era melhor eu morrer, está debaixo de opressão maligna. E opressão maligna é uma coisa que, inclusive, o crente enfrenta. Todos nós enfrentamos opressão maligna. Eu falei na aula passada qual que é o nosso contato com o mundo? Os olhos e os ouvidos. Através dos ouvidos entram sugestões que vão na nossa mente, aparece como se fossem pensamentos. É como mensagens subliminares que entram essas sugestões. Entendeu? Inclusive para fazer o mal. Aqueles momentos que a gente pensa assim: nossa, podia fazer isso, pensa uma coisa muito errada. Aí, graças a Deus que nós somos cristãos, né? E que a gente já conhece a palavra, a gente fala assim: não, peraí, não posso, não, isso não é certo, né? Mas é assim. A outra forma do inimigo nos influenciar é através dos olhos. Todas as vezes que a gente empresta os olhos para ver aquilo que não presta. Isso aí, por exemplo, hoje, não vou nem falar de pornografia, porque pornografia antigamente pornografia era uma coisa separada que as pessoas escolhiam ver. Hoje já não é mais. Qualquer filme que você vê praticamente hoje na televisão vai ter algum tipo de pornografia. Vai ter algum tipo de nudez, vai ter alguma cena. Infelizmente, nós estamos sendo obrigados a engolir informações que fazem diferença na nossa vida, sim. Entende? Que nos manipulam de uma maneira muito delicada, mas nos manipulam, sim. Mas nós estamos tendo que engolir. Então, eu há muito tempo, por exemplo, a primeira coisa que eu cortei quando eu me tornei cristã foi filme de terror. Porque na época, inclusive, que eu era nova convertida, eu percebi aquilo como algo real do mundo espiritual. Tem muita coisa nesses filmes de terror que são exatamente a realidade
entendeu? Do mundo espiritual que a gente não vê. E isso não é bom para nós, isso não é bom para o crente, tá? Mas, bom, eu dei uma desviada aqui do raciocínio, vamos voltar lá. Nós estamos falando dessas armas, então, dessas estratégias. Nós temos, então, que tomar cuidado com o que entra para nós como raciocínio e o que entra através dos nossos olhos, que são as portas da nossa alma, que são realmente a forma de nós interagirmos com o mundo. Então, nem todo pensamento que você tiver, você pode aceitar. Assim como nem todo sentimento que você tiver, você pode aceitar. Vários sentimentos têm que ser imediatamente rejeitados e levados à cruz de Cristo. Eu coloquei na apostila aqui, né, Marcos 14, 38, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Certo? Então, como num jogo de xadrez, o inimigo manipula pessoas, ele cria situações de conflito que podem se estender por décadas, né? Gerar feridas profundas, ódios, mágoas, ressentimentos, isso aqui eu já falei. Qual que é a função do inimigo? Pôr mais lenha na fogueira, jogar álcool no carvão. E ele sempre faz assim. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi uma vez, de um pastor que conta como ele percebeu que ele estava sendo induzido pelo inimigo a trair sua esposa. Ele fala que ele tinha realmente uma dificuldade nessa área, certo? Era uma dificuldade dele, que ele tinha, mas ele fala assim que ele estava, de vez em quando ele via uma moça, uma menina, e ele interessou nessa menina, mas ele ficava só aqui no pensamento. Ele nunca se aproximou dela para conversar, ele nunca, né? E um belo dia, a esposa dele viajou, foi estar com a família e tal. E ele entra num mercado e a primeira pessoa que ele vê é essa menina. Na hora que ele entrou no mercado, que ele viu a menina, o inimigo já fala no ouvido dele, que ele discerniu isso bem. Aliás, ele discerniu isso depois, mas o inimigo falou no ouvido dele assim, é hoje. É hoje. Mulher tá viajando. Aí ele até se empolgou. Ele conta esse testemunho, ele até se empolgou. O Espírito Santo falou para ele assim, olha para trás. A hora que ele virou para trás, ele viu de longe a cunhada dele. A irmã da esposa dele. De longe. Ou seja, ele ia conversar com a menina, aí a cunhada ia ver, então o circo já estava armado. Ou seja, eu vi um pastor um dia dizer também que o diabo ajuda a pessoa a pecar, mas não ajuda a esconder. Então, o diabo já tinha preparado o bote, entendeu? Aí o que acontece? Na hora que o Espírito Santo falou para ele assim, olha para trás, que ele olhou, que ele viu a cunhada, naquele momento ele se arrependeu. Quando a esposa dele chegou, ele foi pro jejum e oração. Quando a esposa dele chegou, ele contou para a esposa, pediu perdão para a esposa e pediu que a esposa dele o ajudasse a orar, porque ele sabia que ele tinha uma brecha nessa área física, nessa área entendeu? De fidelidade. E graças a Deus ele foi curado por Deus. Peço desculpa, foi transformado. Então você vê, e ele, quando ele contou esse testemunho, ele falou assim, irmãos, eu sei que aquilo não foi um pensamento meu, aquilo foi um inimigo que soprou no meu ouvido. É hoje. Entendeu? É assim que o inimigo faz. É assim que ele age conosco. Então, o diabo ele não vai te obrigar a pecar, mas ele vai tentar te fazer, através do seu livre-arbítrio, ele vai tentar te convencer, assim como ele fez com Eva. Olha, não é tão ruim assim. Você não vai morrer, entendeu? Aproveita a oportunidade. É sempre assim. Tudo que entorpece a mente e o espírito do homem também é usado como ferramenta. Tudo que tira o nosso tempo,
entendeu? Também é usado como ferramenta. Então, é por isso que a igreja condena tanto a questão do álcool, drogas, entretenimentos variados, ambições exageradas, problemas de relacionamento, mágoa, ressentimento, tudo isso são ferramentas do inimigo que ele usa contra nós. Então, como é que nós chegamos ao ponto de realmente trabalhar a santificação? Porque nós nunca chegamos à plena santificação. Nós, enquanto em carne, nós sempre vamos estar em processo de santificação. Todos aqueles que buscam a Deus vão estar em processo de santificação. Mas a plena santificação, ela vai acontecer quando nós formos arrebatados, quando Jesus voltar e esse corpo físico ficar aqui, for destruído, né? Porque ele vai ser instantaneamente, sei lá, vai sumir, porque vai subir, né? Nós vamos ser tomados dessa terra, vai subir o quê? A alma e o espírito, não sei definir muito isso, podemos estudar um pouco sobre isso, mas vai subir, o corpo não sobe. E nós vamos ganhar de Deus, então, um corpo transformado, um corpo glorioso. Aí nós obteremos, então, a plena santificação. Até lá, nós temos que lutar na santificação. E eu quero citar um verso que está em Mateus. Eu falo muito desse verso, eu amo muito esse verso. Ele está em Mateus, está em Marcos também. Se eu não me engano, Mateus 11, 12. Que fala assim, 12, 13, 12. Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. É esse esforço, que é essa santificação que nós devemos exercitar, exercer. E essa santificação é nós aprendermos, então, a controlar a pecaminosidade dentro de nós. E Tiago vai nos dar uma ideia muito clara do que é isso, quando ele fala no Tiago 1, verso 14 e 15, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que Tiago está a falar aqui? Está a falar que essa cobiça é a pecaminosidade que eu tenho dentro de mim. É tudo aquilo que é a raiz do mal, né? Vamos dizer assim, que existe dentro de mim. Eu costumo explicar para o meu filho, sementinha do mal. É a sementinha do mal. É o instinto pecaminoso que nós temos. Então, essa cobiça é que o diabo vai usar em mim. Ele vai tentar, então, fazer com que eu alimente essa cobiça através do pecado. Então, ele fala assim, ó. A cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. Aqui ainda está no plano da mente. Eu ainda estou a cobiçar. Se eu fosse naquele exemplo daquele pastor, ele chegou a pecar porque ele imaginou e ele planejou ser adulterar com aquela menina. Então, o pecado, ele existiu, já existia aqui. Materialmente, ainda não existia, mas já existiu aqui. Por isso que ele diz assim, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. Então, aquele pastor já estava em pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o pecado, ele é uma ação que eu vou pôr em prática depois que eu já a construí aqui, nas ideias. Como é que eu faço, então, para buscar santificação? Eu tenho que parar o pecado aqui, antes dele ir para a prática. E a prática do pecado, às vezes, pode ser simplesmente o falar, se for maledicência. Então, eu tenho que parar o pecado aqui. Eu tenho que entender a minha cobiça, eu tenho que entender como é que o inimigo está a tentar me fazer pecar. E eu tenho que parar ele aqui antes de acontecer a consumação do pecado. Porque quando o pecado é consumado, aí envolve mais gente também. Aí tem, mesmo que eu, por exemplo, matar, roubar, o pecado ele sempre vai envolver um próximo. Ninguém peca sozinho. Ninguém peca sem influenciar a vida de outro. Se a pessoa matou, influenciou a vida do outro. Se roubou, influenciou a vida do outro. Se falou mal da vida alheia, influenciou a vida do outro. Então, quando o pecado é consumado, ele não gera só a morte de quem pecou. Ele gera muita coisa ruim para quem está ao redor. Então, se nós conseguirmos parar o pecado aqui, se nós conseguirmos vigiar e segurar ele aqui,
antes de ir para a ação, o que vai acontecer? Eu vou pedir perdão a Deus, eu vou me arrepender, pedir perdão a Deus pelo meu pecado que estava aqui, na minha mente. E Deus vai me libertar daquele pecado, Deus vai perdoar aquele pecado e eu não vou influenciar negativamente a vida de uma outra pessoa. Assim eu deixo de ser ferramenta de Satanás na vida de uma outra pessoa. Entende? Agora, para finalizar, eu sei que eu tô passando do horário, eu peço perdão aos irmãos, mas é porque nós atrasamos um pouquinho a começar também, nós estávamos esperando os irmãos chegarem. Para finalizar, eu quero colocar aqui 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha como Paulo usa o termo dominar aqui, como nós vemos lá em Gênesis, Deus falando para Caim, que a Caim cumpria dominar o pecado que estava nele. O pecado jazia à porta, né? Agora, isso que nós estamos falando sobre pecado é uma coisa. Existe também a lei da semeadura, que ela não é do diabo. Nem tudo de ruim que acontece conosco ou com outras pessoas é fruto do pecado de alguém contra nós ou que influenciou nossas vidas. Muito é lei de semeadura, que é o quê? Quando eu sou usada pelo inimigo contra mim mesma. Entendeu? Se eu for plantar uma semente ruim, eu vou colher uma fruta ruim. Eu vou ter uma consequência ruim. E isso não é... Quer dizer, o diabo, ele faz o quê? Ele me influencia para que eu faça isso. Mas a lei da semeadura é mais ou menos o que aconteceu ali quando Balaão fala para Balaque que não adiantava Balaque lutar contra o povo ou tentar amaldiçoar o povo. O povo era de Deus, Deus protegia aquele povo. O que Balaque tinha que fazer então? Balaque tinha que tentar influenciar o povo a pecar. Porque aí Deus iria se afastar do povo e Balaque ia conseguir vencer. É a mesma coisa. O inimigo quer nos influenciar e nos usar contra nós mesmos. Então, cada um de nós tem livre-arbítrio. O resultado das nossas escolhas é diretamente relacionado às nossas decisões e não é da responsabilidade, aí no caso, o resultado não é da responsabilidade do diabo, uma vez que fui eu que defini. Se eu tenho livre-arbítrio e se eu decidir seguir aquele caminho, a responsabilidade então é minha, né? Esse é um ponto-chave. A função do diabo é fazer você tomar decisões baseando-se nas mentiras e distorções que ele planta. Ele quer fazer você se destruir através das suas próprias escolhas. E ele quer fazer você... Imagina que esse aqui é o centro da vontade de Deus e é um lugar de proteção. E você está aqui, debaixo do centro da vontade de Deus. O que o diabo quer então? Ele quer que você saia dessa posição. Porque aí você fica... É muito mais fácil te vencer se você estiver fora do centro da vontade de Deus. Se você estiver fora dessa posição de segurança. Certo? Então, o que o diabo vai fazer então? Ele vai tentar te jogar uma isca e fazer você de livre-arbítrio sair dessa posição que você está, para que nós possamos nos posicionar bem, certo? Para que nós possamos, então, lutar essas batalhas espirituais, nós precisamos entender como é que essas batalhas espirituais se apresentam diante de nós. Amém?